Boa tarde. Que bom que estamos de novo, né? Mais uma tarde para estudo. E a Marli vai ler para nós a mensagem do livro Sera dos Médiuns. Boa tarde. Da Sera dos Médiuns, aptidão e experiência. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos dos espíritos sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estende os braços e espera por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento. Experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor. A experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro. A experiência cria a obra. A aptidão sugere. A experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo, antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento com que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quanto lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Então, nós vamos fazer uma oração, mentalizando o nosso Pai, a Jesus, agradecendo aos nossos irmãos, coordenadores desse trabalho, por estar conosco mais uma tarde. Agradecemos a Deus, a Jesus, pelos seus ensinamentos, que com certeza cada um de nós vamos pôr em prática tudo aquilo que aprendermos. Que Jesus permaneça em nossos corações, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando, para que possamos, ao entrar no nosso grupo, possamos realizar um trabalho com muito carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrar de todo o mal, que assim seja. Então, o Antônio vai nos ensinar um pouco sobre a doutrinação, né, o diálogo, né? Fica à vontade, Tony. Boa tarde a todos. Então, o assunto hoje é sobre doutrinação. Doutrinação dos espíritos. Então, é um papel que existe dentro de uma reunião espírita, dentro de um agrupamento, de um agrupamento mediúnico, né? Porque na reunião mediúnica nós precisamos de doutrinadores, precisamos de médiuns, né? Precisamos de passista, precisamos do dirigente e aqueles que poderão substituí-lo na sua ausência, né?
E nós temos os espíritos que vão ser tratados ou aqueles que vão trazer alguma orientação, né? E a equipe de benfeitores, que são os organizadores do trabalho, são os planejadores, os que planejam o trabalho. E esse trabalho é planejado com a equipe de encarnado, né? Isso aí, durante o desdobramento do sono, costuma-se fazer essa preparação, né? E quando o caso assim é um caso específico de desobsessão, por exemplo, que vai ser tratado numa reunião de desobsessão, então é feito o levantamento do espírito, dos espíritos envolvidos, o que está, como é que é o envolvimento, né? Como que é o relacionamento ali entre eles, porque todos nós, gente, não é só os espíritos sofredores, não. Todos nós estamos aí enredados, né? Nós estamos... É porque a gente vem, por exemplo, vem numa família, então vai tratar aquele grupo ali. Mas nós temos, como se diz aí, outras pendências, né? Que serão resolvidas em outro momento, ou serão resolvidas na convivência de um grupo de trabalho, de um grupo religioso, né? Ou até do grupo ali, os vizinhos, grupo de amigos, né? Nós formamos agrupamentos em várias situações, né? É no lazer, é no esporte, é na religião, é no trabalho, além do grupo familiar, que é o grupo básico, principal, né? Muito bem, mas a doutrinação, né? Doutrinação ficou um termo genérico. Hoje eles tentam mudar o nome aí para ver se, mudando o nome, o conceito fica mais claro do que vem a ser uma doutrinação, né? Porque doutrinação não é nada mais, nada menos que uma conversa que nós vamos ter com os espíritos, né? Nós vamos ter uma conversa para esclarecer, para encaminhá-los. Por quê? Porque geralmente, às vezes, aqueles que necessitam de tratamento, né? Não estou falando de mentor, mas aqueles que necessitam de tratamento, eles, por exemplo, se é espírito desencarnado mesmo, eles às vezes, na maioria das vezes, nós levamos para o mundo espiritual as consequências da nossa vida aqui na Terra, né? Se nós tivemos uma vida voltada para o bem, voltada para o estudo, né? Tivemos bons relacionamentos, nós vamos ter sucesso também lá no além-túmulo, né? Mas se nós tivermos uma vida voltada para a materialidade, o egoísmo, vícios, violências, né? Então, nós não vamos ter, é lógico, assim, uma situação boa do lado de lá, né? Isso sem falar de situações em que caracterizam uma obsessão complicada, né? Aquelas obsessões, simbioses, né? Obsessões graves mesmo, né? Então, nós vamos ter esse tipo de pessoa que serão tratadas na reunião, né? E por que elas vão ser tratadas? Porque ajuda o fato delas serem trazidas no seio dos encarnados, porque elas estão mais próximas, mais para os encarnados do que para os mentores. Os mentores, elas não os veem, né? Não percebem, devido à sutileza deles, ao nível evolutivo,
né? Então eles percebem mais assim, quem está mais materializado, voltado para a matéria, vivenciando aqui a vida de encarnado, né? Então, ali, nesse ambiente, elas percebem, podem ouvir, né? Aí entra o médium dando a sua contribuição como instrumento, e tem que entrar o doutrinador para conversar, para esclarecer, né? Agora, o doutrinador, assim como os médiuns, porque mediunidade está sempre em desenvolvimento, né? Não podemos achar aí, passou 2 anos, aí já atingiu, né? A gente tem que estar sempre buscando. E a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, se mede mais pelo aprimoramento moral. É o aprimoramento moral que vai nos dar equilíbrio. Nós não podemos achar que a mediunidade é uma coisa material. Eu vou lá, recebo o espírito e pronto. Tem outras implicações, né? Nesse receber o espírito, tem que ver como que eu estou, como que o médium está, como foi o preparo dele, né? Se ele não teve um bom preparo, vai ter dificuldades. A coisa não é impossível, senão nós não estaríamos aqui, né, pelejando aí há quase 40 anos. Mas exige esforço, né? Exige a nossa parte, dedicação, esforço. Nós temos que colaborar também. Temos que orar, temos que vigiar, praticar caridade, estudar. Nunca deixar de estudar. O estudo é o farol, é a luz que ilumina a estrada do médium. Se não houver estudo, nós vamos ficando... Vai ficando igual eu e o Dair, vai ficando meio ceguinho, né? A visão, nós vamos adquirindo vícios, né? Então, o estudo constante, né, faz com que a gente tenha lucidez para estar sempre no caminho correto, né? Agora, a doutrinação tem várias maneiras, tem várias técnicas, né, para se fazer a doutrinação. Então, nós vamos ter várias técnicas, né? Desde a simples conversação, né? Conversar naturalmente, gente. Não precisa adquirir chavão, não precisa sempre, o espírito é bonzinho, você fala, seja bem-vindo, meu irmão, né? Pois o espírito é mais agitado um pouquinho, seja bem-vindo, irmão. Você não, cada um, a gente tem que ter a flexibilidade que a gente tem na vida, nos colóquios, certo? Nós temos que ser espontâneo. Agora, o doutrinador, assim como o médium vai desenvolver, trabalhar pelo seu aprimoramento moral, o doutrinador vai desenvolver o campo intuitivo. Ele vai desenvolver o campo intuitivo. E não queira pensar que você vai estar ali sozinho. Você não está sozinho, né? É só você ouvir, que o básico da doutrinação é a escuta. E escuta é básico, gente, de qualquer terapeuta. Qualquer tipo de terapeuta, qualquer linha que seja,
né? Qualquer linha. O básico é o escutar, é a ciência. E na doutrinação é a mesma coisa. É ouvir. Nós não precisamos atropelar ali a conversa, o desabafo do espírito. Deixa ele falar. Vamos ouvir. Enquanto nós estamos ouvindo, a sintonia com o mentor está se processando. Vocês vão ver que vai brotar uma ideia ali para você. Vai vir um impulso sutil. Isso aí cada um funciona de um jeito, né? Para você falar. Aí você vai falar assim: nossa, eu na vida normal eu não falaria assim, né? Por quê? Porque você teve uma ajuda ali. Então, não precisa ter medo. Nós vamos conversar com o irmão. E outra, esse irmão pode ser encarnado. Ele pode ser um encarnado. Não é só desencarnado que comunica, né? Então vamos tratá-lo com respeito, com amor, né? E sem atropelar a conversa, o desabafo dele. Porque tem gente que às vezes o espírito está falando e ele está falando junto. O espírito está falando e está falando junto, né? E nunca entrar em polêmica, nunca entrar em briga com o espírito. Sempre ser humilde, sempre com amor, sempre com respeito. Se ele te agredir, se ele te ofender, como se diz, murcha a orelha, né? E seja humilde, não vai querer retrucar, não vai querer dar o troco, não é mesmo? Nós temos que ir sempre pelo amor, pela paciência. Kardec fala que a gente tem que cansar o obsessor com a paciência, né? Então, é desde a simples conversação, a doutrinação propriamente dita. Doutrinação propriamente dita, quando a gente às vezes tem que trabalhar conceitos doutrinários. Às vezes tem, né? Às vezes é um espírito lá, surge lá naturalmente, que você tem que ter essa carta na manga. Se descambar assim, para um assunto meio doutrinário, você vai falar. Agora, tem aqueles também que não quer saber nem que fala de Deus, de Jesus. Então, você tem que ter tato. Agora, isso, gente, desenvolve na prática. É na prática. Tá? Então, vocês vão falar assim: mas vão ficar meio perdidinho e tal. Mas também tem um dia de vida, né? Está com um dia de vida de doutrinação, né, Luciano? Então tem que ter prática, passar o tempo um pouco, vai observando, né? E com o tempo vocês vão adquirindo segurança. Agora tem que começar. Tem que começar, né? Não pode... Até a gente já fala. Geralmente tem uns que falam: eu senti vontade de doutrinar. Então, conversa com o dirigente do grupo, fala: eu tô sentindo vontade, eu tô querendo, tal. O outro fala: eu vou esperar mais um pouco, tal. Mas é na prática, conversando, que vocês vão adquirir essa segurança, né? Então, doutrinação, evangelização, pode ser uma evangelização, você falar de moral, falar de evangelho, né? Consolar a pessoa, levantar. A técnica da persuasão. Às vezes você tem que usar, né? Ser mais persuasivo, convencer. Certo? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não queiram tratar todos os espíritos com uma única fórmula. Cada caso é um caso. Primeiro a gente tem que ouvir. Ouvindo vai brotar
o caminho a ser seguido, na condução da conversa. E nunca esquecer que a gente não está sozinho, né? Essa persuasão pode também dar dica de sugestão, né? Você pode sugerir assim, um medicamento, você pode sugerir um remédio, um copo d'água, você pode oferecer uma flor, você pode trabalhar o encontro. Eu, às vezes, trabalho o encontro, quase sempre, eu costumo trabalhar o encontro com o anjo de guarda. Eu pergunto, você já conversou com o seu anjo de guarda? Às vezes eles falam já, outras vezes não. Se não, você vai trabalhando, fala assim, vamos ver se vai ter condições dele aparecer para você, né? Aí ele vai dar o sinal, você tem que esperar o sinal. Quando você faz uma sugestão, você tem que esperar a resposta de lá para cá. Às vezes ele vai falar assim, estou vendo um moço aqui, eu estou vendo fulano, estou vendo uma pessoa e tal. Aí você vai conduzindo, o que ele fala para você? Você vai tirando dele, né? Você vai tirando dele. A gente dá assim uma pincelada, né, gente? Mas é lógico que ajuda, vai ajudar, mas a prática é que vai falar a verdade. Nós podemos aplicar um passe, né? Conforme o andamento. Se precisar, você pode aplicar um passe, ou pedir para um passista vir aplicar. Aqui, como a gente usa simultânea, comunicação simultânea, hoje os passistas são doutrinadores. E os doutrinadores são passistas. Então, às vezes, o próprio doutrinador já pode dar o passo. O uso da oração, né, no momento certo, desde que haja uma preparação, um ambiente ali que leve a fazer uma oração, né? Então, tudo é com jeito, Às vezes, eu costumo interagir com o mentor, não entregar a doutrinação para o mentor. Porque às vezes a pessoa fica aflita, fala assim, você tem um mentor aí que conversa com ele aí e entrega. Não, interaja. Você fala assim, olha, tem uma pessoa aí do lado? Porque às vezes surge uma dúvida ali na conversa, você fala, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar aqui para o nosso orientador. Você está vendo aí uma pessoa? Eu falei, eu estou vendo. Então vamos perguntar, vamos ver o que ele fala. Aí o próprio Espírito dá a resposta para a gente. Ele falou assim, 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 assim. Aí você vai, às vezes vai a dois, né? Às vezes ele vai te passando o que o mentor está falando, você entra também na conversa. Mas assim, procurar evitar de jogar tudo, jogar a toalha, né? Conversa com ele aí. Né? Então, são várias maneiras. Ectoplasmia, né? Isso é a ajuda do grupo, com a doação fluídica. O grupo está ajudando também. Regressão de vivências passadas. Às vezes é necessário. Às vezes o espírito está, dependendo da situação, às vezes ele está irredutível ali numa postura, falando que está com ódio da pessoa, porque a pessoa destruiu a família dele, tal. Aí você vai com jeitinho, tal, deixa ele falar, depois você fala assim, bom, tudo bem, você está fixado nesse momento que ele te agrediu, né? Mas você se esqueceu do que você fez para ele. Aí os mentores vão fazer o resto. Se for caso de fazer a regressão. Às vezes não é. Às vezes o espírito não está em condições de aguentar a regressão, de ver o seu passado. Esse passado, às vezes, é mostrado com ele revivendo, o passado se torna um presente.
ou às vezes através de uma tela. Isso aí varia, né? O doutrinador vai sempre acompanhando ali, pelas informações que o Espírito passa, o que ele tem, né? Se ele não for um vidente, o que ele tem é o discurso do Espírito. Ele vai se guiar pelas palavras do Espírito. Entenderam? Então, nem todo caso, às vezes é caso de regressão. O que a gente não pode, gente, eu falei em regressão, aí quer fazer regressão em tudo quanto é caso. Né? O que não pode é isso. Tem que examinar, tem que fazer o diagnóstico primeiro. É igual um médico, igual um terapeuta. Tem também o próprio choque anímico, né? O próprio choque anímico já é uma técnica. O fato dele estar comunicando no médium, ele está passando as energias pesadas dele para o médium. E o médium passa as boas dele para o espírito. Certo? Vocês vão falar, então o médium sai perdendo, né, Marta? Mas não é, porque aqui as energias não são do médium. Ali com a oração, com o ambiente ali, com a ajuda dos mentores, a energia negativa vai sair de você. E ele vai levar. É um tratamento fluídico, oriundo ali da própria conexão ali com eles, né? E é bom, sempre no final da reunião, ter uma conversa, uma troca de ideias. Nós temos que criar um ambiente de confiança, de amizade, né, fraterno, em que as pessoas coloquem as coisas sem ofender ninguém, né? Sem ofender ninguém, mas com o intuito de ajudar, esclarecer, certo? Então, uma dica, o médium, às vezes, pode dar uma dica boa para o doutrinador. Fala, olha, fulano, aquela hora, assim, o espírito deixou ele não gostou do que você falou, tal. Às vezes, se você fosse por outro caminho, tal. O médium dá umas dicas, pode dar umas dicas. Esse diálogo, esse intercâmbio entre o doutrinador, porque são dois operadores ali no tratamento. São dois operadores, o médium e o doutrinador, o mentor, né? E são dois operadores. Então pode ter a troca de ideia ali, troca de experiência, né? O doutrinador pode perguntar, você alguma coisa aí que eu falei que não foi bom, tal, né? É esse tipo de conversa. Certo? Agora, vocês perguntarão, que livro que eu posso ler? Que livro que é bom ler para doutrinação? Eu recomendo 2 livros básicos. Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, além do Evangelho, né? Podemos acrescentar o Evangelho. O Livro dos Espíritos tem a parte filosófica. O Livro dos Médiuns é continuação do Livro dos Espíritos. Aí já tem os detalhes lá, tudo, né? Mais aprofundado nessa área da mediunidade. E o Evangelho, a parte moral. Porque o que está escrito lá no Livro dos Médiuns? Subtítulo: Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Porque na época de Kardec eles falavam evocadores, porque usava muito fazer evocação, né? Então é guia dos médiuns e dos evocadores. Então é importante, porque o doutrinador, gente, ele funciona como um terapeuta.
Ele tem que saber as dificuldades do médium, o que é uma mediunidade, o que o médium sente, as dificuldades dele, o que o médium, né? O que entra ali na comunicação do médium. Nós estudamos aqui o fenômeno mediúnico e o fenômeno anímico. Né? Então, toda comunicação tem muito do médium. Isso é normal. Isso é normal. 50%, 70%. Entra do médium, porque o médium está emprestando ali, ele está sendo usado. E os espíritos usam o seu campo linguístico, usam a sua linguagem, a sua cultura, o seu conhecimento. Senão eles não falavam para o médium estudar. Né? Todo livro que você lê aí de mediunidade fala que o médium tem que estudar. Estudar, adquirir cultura geral, para... Né? Às vezes eu fico perguntando certas coisas, usando a minha esposa. Às vezes os espíritos, às vezes sai para um campo científico assim, os espíritos às vezes falam, olha, não posso falar mais porque a médium não entende do assunto. A médium não tem elementos para traduzir o pensamento do espírito. Entenderam? Então, o espírito é natural. Não tem como o médium não participar. Ele participa, ele dá o colorido. Às vezes um espírito comunica no médium A, vem de um jeito. O mesmo espírito vai no outro, é um pouquinho diferente. Vai num terceiro, entenderam? Isso é normal. Não vai querer falar, esse espírito não é assim, não, porque quando comunica ali no fulano, aí cria aqui esse problema, né? E então, é isso, né, Cília? Nós ainda vamos conversar, vai vir a experiência, está começando agora. Vocês vão perguntando, vão estudando também. E todo mundo, nós também vamos aprendendo com vocês, porque às vezes chega um elemento novo, né, porque o elemento veterano, às vezes chega um novo e mostra um aspecto que o outro veterano de 40 anos não viu. Então, o aprendizado é constante, né? Aprendizado é constante. Às vezes vem gente de outro centro aqui na casa, querendo conhecer o trabalho. A gente acha que vai ensinar, né? A gente acaba aprendendo com eles. E às vezes a gente vai num centro, simplesinho, né? Chega lá, você traz lições maravilhosas. Tá certo? Então, estamos iniciando aí nas manifestações, né? Foi uma pincelada aí. Vamos seguir em frente. Nada. Quer falar alguma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês anotem no papel, que quando a gente for fazer o aprofundamento, a gente volta, né, e tira as dúvidas, porque a gente já vamos subir lá para a sala, certo?